Olá, boa noite. Estamos entrando no ar com mais um resumo do dia. O seu jornal da noite da Causa Operária TV, 24 horas no ar. Nesta terça-feira, dia 10 de agosto de 2021, nosso programa de número 800. 800 programas, resumo do dia, marcando aí sempre de segunda a sexta, um programa fundamental aqui do nosso canal Causa Operária TV, e que tem como destaques no dia de hoje os ataques da direita. Um dia muito agitado em Brasília e em todo o país, mostrando aí iniciativas da direita. Não foram só os tanques destacados aí pela imprensa capitalista, destacados pelos partidos, foram apenas uma expressão. Doeu mais do que os tanques, inclusive outras medidas que estão sendo aprovadas aí a toque de caixas contra o regime que há muito tempo já não é mais democrático e nunca foi, e contra os trabalhadores. Nós vamos falar aqui das manobras conjuntas da terceira via para ir meio a toda a encenação dos tanques na esplanada dos ministérios, a aprovação do Distritão, inclusive com votos da esquerda, do PCdoB e do PSB, por exemplo, as declarações do ministro da Educação de que a universidade tem que ser mesmo para poucos, e a medida, a MP 1045, aumentando a escravidão, né, extinguindo ainda mais direitos dos trabalhadores. Bom, destaque na nossa pauta também no dia de hoje, a disparada da inflação, que teve a maior alta para o mês de julho desde 2002, ou seja, nos últimos 19 anos, julho desse ano agora teve a maior inflação de um único mês. E o acumulado nos últimos meses, nós vamos ver também super elevado. Fique por aí para você acompanhar conosco. Bom, nós vamos falar das últimas também do Ciro Coca-Cola Gomes, cuja última declaração é de que Lula faz mais mal ao Brasil do que bem. Então, você fica por aí, nós vamos estar acompanhando aqui também, nesse momento que se realiza o programa, está para ser votado lá na Câmara dos Deputados a questão do voto impresso. Nós vamos analisar essa situação e, quem sabe, até acompanhar o desenrolar lá, o resultado já mais ou menos previsível. Destaques internacionais, a China com o maior número de casos de Covid nos últimos 7 meses, né? A situação da ampliação da chamada variante Delta e as denúncias feitas por importantes setores do movimento de luta dos explorados na Bolívia sobre a tentativa de um novo golpe de Estado, enquanto o Talibã avança, né, e se aproxima do centro econômico, conquistando aí partes importantes do território Afeganistão. E é óbvio, um destaque central do nosso programa de hoje e dos próximos dias são os preparativos para a jornada, para o Dia Nacional de Lutas, jornada de luta por fora Bolsonaro, no próximo dia 18. Hoje nós vamos ver aqui o vídeo chamado da CUT e vamos falar mais sobre esse tema. Bom, vamos à nossa pauta, que também inclui aí lançamento de livro pelo ex-presidente Lula, destaque aqui no nosso programa, nós vamos mostrar também vídeo a respeito desse tema. Mas, para começar o nosso programa dessa terça-feira, nós vamos mostrar aí, tem duas imagens satíricas, aí, duas charges para a gente divulgar. Então, vou pedir para a produção. A primeira aí, a charge do Nando Mota, publicada, eu não lembro agora, eu acho que dos companheiros do 247, né, sobre a notícia que nós destacamos aqui nos últimos dias, os militares sendo promovidos pós-mortem, muitos deles, após a morte, a marechal, né? E lembrando que essa condecoração era para os militares, os generais, mortos como heróis de guerra em combate. Bom, e um dos beneficiários dessa comenda, né, é o Brilhante Ustra. E está aí o diabo, né? Ele que já, infelizmente, já se foi, não merecia ter morrido, tinha que ser morto, né? Um canalha, um criminoso, torturador, assassino
de brasileiros, torturador, inclusive de mulheres. Está aí o diabo conversando com o brilhante Ustra. Ustra, caraca, tu virou o marechal depois de morto. Aí o Ustra, lá na caldeira, é bom que aumenta a mesada das crianças, porque muitos militares foram promovidos agora pelo governo. O governo militar, né, comandado pelo capitão e pelo general Mourão, que veio para, segundo palavra dos idiotas que o apoiam, moralizar as coisas, né, distribuindo aí dinheiro, promovendo a militar, a marechal, um conjunto de 100 generais, né, para validar, para aumentar aí os ganhos salariais deles e dos seus herdeiros. Bom, a outra imagem que a gente tem aí para mostrar é um card que circulou aí pela internet sobre o acontecimento que nós vamos tratar aqui no dia de hoje, sobre os tanques do Brasília, lá nas ruas da esplanada dos ministérios. E teve gente que fez a imagem aí para satirizou também o acontecido. Então, pode soltar aí, produção. Bom, vocês viram aí parecia, teve gente que falou que era o caminhão do Fumacê, né? Os tanques da Marinha. Parece que alguns deles são daqueles que foram doados pelos Estados Unidos, sucata norte-americana, que foi doado para o Brasil, porque o gasto era tão grande que não compensava mais para os Estados Unidos manter, e os Estados Unidos mandam tudo que é lixo, que não presta para o Brasil, enquanto leva as nossas riquezas, né? E foi isso aí, os tanques que espalharam fumaça pela rua de Brasília. Bom, nós vamos comentar, vamos falar do significado político, do desdobramento, da repercussão sobre esse acontecimento. Bom, mas antes de ir para a nossa pauta, saudar aqui a presença do pessoal no nosso site, né? Agradecer aí a participação e pedir para vocês, como de costume, que vocês espalhem o link, né, do nosso programa aí pelas redes sociais. Nosso programa que começa aqui no finalzinho da aula que está acontecendo, né, nas terças e quintas da Universidade Marxista, que tem como tema Revolução, Socialismo e Democracia, e está sendo ministrado pelo companheiro Rui Costa Pimenta às terças e quintas desse mês de julho, né, agora finalizando, agora no comecinho de agosto. Então, nós estamos começando aqui um pouquinho mais tarde, e tem muita gente chegando por aqui, mas queria saudar aqui o Geraldo Souza, a companheira Cecília Maria, a companheira Estefânia Robustelli, né? Perguntando aqui sobre a revogação da Lei de Segurança Nacional. A gente comentou, na realidade, eles revogaram alterando, né? Requentando a Lei de Segurança Nacional, que deixou de ter esse nome, mas que foi requentada, né, para continuar valendo, aí, atacando o regime democrático. Vamos colocar na nossa pauta aí no próximo programa para a gente voltar ao tema. A gente falou mais tarde, quando ele foi aprovado lá na Câmara, e hoje ele foi votado no Senado. Mandar aqui a nossa saudação para o companheiro Lopes Costa, que chegou por aqui fazendo aí a sua assinatura do canal, né? Dando um bom exemplo aí. Eu queria dar boas-vindas ao Lopes Costa e indicar a todos vocês que estão nos acompanhando aqui, que vão nos assistir depois na reapresentação, né? Nosso programa que é muito assistido na madrugada, no dia seguinte, né? E como todos os programas aqui da Causa Operária TV, você pode assistir na hora que bem entender, porque ele fica à sua disposição, arquivados aqui no site, né? Na página, no canal da Causa Operária TV, no YouTube. Então, seja bem-vindo aí o Lopes Costa, e se você não é assinante, faça como o Lopes Costa. Assine e contribua regularmente para sustentar essa imprensa combativa e revolucionária. O Samuel Marques também chegando por aqui,
o companheiro Duarte, membro do nosso canal, boa noite. A Renata Diniz, o companheiro Jesus, era humano, Jesus está entre nós, né? Seja bem-vindo aí, companheiro Jesus. O Daniel Oliveira, a companheira Ângela Silva, o Dan Robert, boa noite, mandando seu boa noite aqui para todo mundo, lá diretamente. Ele diz aí que está querendo organizar um ato em Taubaté, né? E pergunta se a gente pode ajudar. Com certeza, né? Vamos indicar para o companheiro entrar em contato conosco lá no site dos comitês de luta, mandar aí o seu contato e vamos com certeza organizar junto com Dan Robert um ato lá em Taubaté, né? Mais uma cidade aí se somando aí para organizar a mobilização pelo Fora Bolsonaro. Boa noite para o Daniel Oliveira. Um salve aí para todos vocês. Bom, e vamos então para a nossa pauta. Em nome desses aí, a gente saúda todo mundo que está acompanhando aqui nas redes o nosso programa, né? E aquele pessoal que assiste aí na reapresentação, nos demais horários. Bom, a gente começa a nossa pauta com um ataque de sincericídio, não da nossa parte, né? Mas do ministro da Educação, porque aqui o nosso programa é feito para falar a verdade e denunciar as mentiras da imprensa golpista. Bom, mas o ministro da Educação, que deveria ser a pessoa, em tese, né, preocupada com a educação de todo o povo brasileiro, com a evolução da educação, ele que é um ex-reitor de universidade privada, né, do Mackenzie, defensor do ensino pago, né, do ensino como um instrumento de lucro, né, e reservado àqueles que podem pagar, a uma minoria, né? Ele disse no dia de ontem que as universidades brasileiras deveriam ser para poucos. Ele falou sem meias palavras. Em entrevista ao programa Sem Censura da TV Brasil, ele saiu com essa. Segundo ele, as instituições federais com ensino tecnológico profissionalizante serão as vedetes do futuro, mostrando claramente que para o atual governo, para o regime golpista, né, a profusão, o aumento do ensino técnico visa afastar as pessoas da universidade. Ele se disse cansado de encontrar motoristas que têm graduação completa, né, reclamando aí, como se fosse aí, disse ele, tem muito engenheiro, advogado dirigindo Uber, porque não consegue a colocação devida. Mas, se fosse técnico informático, estaria empregado, porque há demanda muito grande. E aí acrescentou, então, o futuro são institutos federais. A universidade, na verdade, deveria ser para poucos, nesse sentido de ser útil à sociedade. Bom, a cara de pau do ministro da Educação, o Milton Ribeiro, né, que vocês viram aí na imagem, é para defender uma política de tipo nazista, né, de tipo oligárquica, né, de reservar o ensino pago para uma minoria da população, né, dizendo que, a pretexto de dizer que tem muita gente formada que não consegue colocação na sociedade, ele quer transformar o ensino universitário, né, o ensino superior, em um privilégio ainda maior, porque na sociedade brasileira já é um privilégio. É uma minoria das pessoas que têm acesso, né, aos cursos superiores. Ao invés de defender a falta de empregos, né, a má qualidade, se preocupar com a má qualidade do ensino público, com o processo de destruição das universidades públicas que, nesse momento, estão com seus orçamentos cortados, ameaçadas aí até de faltar luz, né? Em várias universidades aí elas estão despedaçadas, estão abandonadas, sem ter como pagar as suas contas. O ministro, a solução do ministro de toda a burguesia golpista é reduzir ainda mais o acesso à universidade, né? A pretexto de garantir aí um maior acesso em cursos técnicos, para formar a mão de obra mais barata, né, para as indústrias capitalistas e em volume menor para cá. Porque, nesse momento, né, o capitalismo tem um excedente de mão de obra em todas as áreas, e para o capitalismo, né,
a força de trabalho, o ser humano não é mais que uma mercadoria. Se está sobrando, tem que jogar fora. Né? Então, se tem gente demais formada e o mercado não comporta, a questão não é garantir o acesso de mais pessoas a bens e serviços necessários à humanidade. Por exemplo, se você tem muitas pessoas querendo ser médicos e a necessidade de atendimento médico, não. Você, ao invés de, por exemplo, universalizar o acesso à saúde, né, garantir o acesso às universidades para os filhos da classe trabalhadora que querem fazer medicina, não. Você restringe ainda mais para aumentar a lucratividade, o ganho dos hospitais privados, atenção, produção, está dando retorno. Os ganhos dos hospitais privados, né? O que transforma, né, esse serviço, a saúde, que deveria ser um serviço público, um direito de todos, né, em um privilégio de uma minoria. É essa a política do Ministério da Educação, do regime golpista, e a gente chamou de sincericídio porque é o que pensa toda a direita, né, toda a burguesia que age de maneira unificada para destruir o ensino público, para cortar verbas da educação, né, em nível federal, mas também nos estados, para deixar o salário dos trabalhadores da educação congelado. Contra essa política, é preciso sair às ruas, né, é preciso mobilizar, porque a direita só pode ser derrotada através da mobilização dos trabalhadores. Bom, o resultado de toda essa política criminosa pode ser medida em muitas coisas, né? E uma das coisas que mostram a destruição dos serviços públicos e a situação de calamidade que se encontra o país é justamente a situação em torno dos números da Covid-19, né? Porque o Brasil registrou hoje mais de 1.200 mortes nas últimas 24 horas. Né? Os dados aí apresentados pelo Ministério da Saúde na tarde de hoje, né, apontaram 1.211 mortes por Covid. Né? Agora à noite, os dados da imprensa golpista, o consórcio, falou em 1.183, próximo disso daí. Eles sempre aí uma diferença pequena, um tapeia mais, outro tapeia um pouco menos. Né? Na realidade, os números são maiores do que esse, tanto um como o outro são números falsos, mas os números apresentados pelo governo, pelo governo federal, pelo Ministério da Saúde, 1.211 mortes nas últimas 24 horas, né? E também nas últimas 24 horas, 34.885 novos casos, com o país já superando a marca de 20.212.000 infectados. Segue a taxa de letalidade de 2,8%, ou seja, de cada 100 contaminados, quase 3 morrem, né, 3 infectados aí pela doença, né, uma taxa muito elevada, são 268 mortos para cada 100 mil habitantes, uma das taxas mais elevadas de todo o mundo, e é o resultado dessa política de destruição, né, da saúde pública. É bom lembrar que nós estamos em plena vigência da política de congelamento dos gastos públicos, adotados aí logo depois do golpe de Estado em 2016, né, e que segue vigente, com o apoio aí de toda a direita, e que foi estendida não só para o orçamento público federal, mas também nos estados, nos municípios, pela direita, inclusive a chamada direita que se diz científica, mas que segue a mesma política de ataque aí aos trabalhadores. Bom, na nossa pauta, vamos destacar agora, para a gente não falar só de coisas ruins, né? As notícias, os ataques são muito duros, mas lembrar também aí a luta é um importante momento. Bom, e o Partido dos Trabalhadores e o ex-presidente Lula lançam na próxima quinta-feira, aqui em São Paulo, na Casa de Portugal, um livro sobre a luta contra a perseguição implacável que o ex-presidente Lula sofreu nos últimos anos, né, e sobre a vitória parcial, né, que é o fato de que, nesse momento, as condenações do ex-presidente tenham sido anuladas. O PT vai realizar um lançamento em uma atividade para convidados. Né? Hoje nós fomos convidados a participar
nos ligaram aí da Secretaria do presidente Lula, convidando a participação, né? Nós vamos representar o PCO aí nessa atividade na próxima quinta-feira, às 10h30, atividade que vai ser transmitida aí pela internet. Tem um vídeo, né, promocional aí do PT divulgando aí o evento, vamos mostrar para vocês, e aí a gente volta na sequência. Quando eu disse que eu não trocava a minha dignidade pela minha liberdade, eu estava apenas dizendo o que eu sentia. Eu tinha certeza que esse dia chegaria e que a verdade venceu. Lançamento do livro Memorial da Verdade. Quinta-feira, nas redes do PT. Ok. Vocês viram aí o livro Memorial da Verdade, que será lançado aí pelo PT, pelo ex-presidente Lula, na próxima quinta-feira. E o PCO, nós vamos estar lá representando o PCO, e a gente vai mostrar depois aqui para vocês, no resumo do dia, esse evento, né? Saudamos aí o PT, o ex-presidente Lula, pela iniciativa, né? E importância de denunciar aí toda essa política criminosa de perseguição, que infelizmente não cessou, né? Está longe de ter sido eliminada, segue vigente, segue na forma de ameaça, de novos ataques contra o ex-presidente Lula e contra os direitos democráticos de todo o povo brasileiro. Bom, antes de seguir na pauta, saudar aqui, agradecer o superchat da companheira Lourdes Melo, nossa companheira lá do Piauí, participando aqui do programa. Saudar aí a Renata Diniz, presente aqui, participando também conosco. O companheiro, eu queria mandar um abraço aqui, eu não sei se está aqui conosco no chat, mas o companheiro Viola, né, lá de Piracicaba, companheiro operário metalúrgico, militante do PCO, e falou com a gente hoje à noite, ele disse que ia estar aqui acompanhando, e eu queria agradecer aí, ele mandou aí vários vídeos mostrando aí as atividades do Comitê de Luta lá de Piracicaba, que vai de novo sair às ruas no próximo dia 18, e vai também organizar não só atividade lá em Piracicaba, mas caravana para estar vindo participar do ato em São Paulo, na Avenida Paulista. Bom, seguindo na nossa pauta, destacando aqui, enquanto a imprensa golpista e a chamada oposição, né, faz aí todo um alarde contra os arroubos antidemocráticos aí do presidente ilegítimo Jair Bolsonaro, enquanto tem muito discurso na Câmara, a direita de conjunto, inclusive com votos de setores da oposição burguesa, da oposição da terceira via, vai aprovando aí um conjunto de medidas contra os trabalhadores. É o caso, por exemplo, de 3 programas que foram incluídos aí na medida provisória 1045. São eles a substituição do jovem aprendiz, a criação do serviço social voluntário e as bolsas para jovens e pessoas do Bolsa Família, que são programas que visam diretamente, né, destruir ainda mais os direitos, aí, os direitos conquistados nas relações de trabalho. Né? Esses novos dispositivos, incluídos pela medida 1045/21, que está para ser votada pelo plenário, ele renova, né, todas as regras que permitem a diminuição dos salários, a pretexto da pandemia. Né? E os programas criados, que são apresentados como sendo para criar benefícios para os jovens, né, para aqueles que se colocariam como voluntários, na realidade visam reforçar o regime de escravidão, situação em que a burguesia está procurando tirar proveito, né, do desemprego, da situação de miséria e de fome no país. Por exemplo, contratando, né, jovens para trabalharem como aprendiz com salários mais baixos, que não vai aumentar o emprego de nada, né, mas visa substituir a mão de obra de gente que trabalharia já por um salário miserável, e os jovens legaliza aí a contratação desses jovens de salários totalmente rebaixados. Né? Da mesma maneira,
esse programa que vem se generalizando. Aqui em São Paulo, por exemplo, o governo João Dória está contratando aí voluntários para trabalharem nas escolas por R$ 400 por mês, pais de aluno, né? O que é uma política criminosa, né? Política totalmente criminosa do Estado, que não faz concursos públicos, né? que não contrata pessoas desempregadas e com condições de venderem a sua força de trabalho, precisando sustentar a sua família, e que, tirando proveito, né, dessa situação de miséria e de desemprego, vai contratar as pessoas por 30% do salário mínimo. Quer dizer, é uma política criminosa apresentada aí como se fosse um favor, né, um benefício para a população, quando, na realidade, é a ampliação do regime de escravidão. Né? É disso que se trata, né? Essa política criminosa, né? Que é uma superexploração. Né? O nosso companheiro aqui da produção me dizendo que foi menor aprendiz, né? Muita gente já trabalhou. E no passado, inclusive mesmo com um salário mais baixo, havia uma política de acesso, né? Era uma política de acesso ao trabalho. E era uma situação que você tinha mais emprego. Então, era a expectativa, por exemplo, no passado era muito comum as pessoas entrarem aí. Ontem alguém comentava comigo que trabalhava em fórum, né? Começou trabalhando no fórum, no judiciário, fazendo como aprendiz, na expectativa de conseguir aí um emprego, né? No Banco do Brasil havia esses programas, em outras empresas públicas. Hoje, essa política é uma política que não tem nada a ver, né? Não oferece nenhuma vantagem. Né? Nas empresas estatais, né? Que, como era o caso da Eletropaulo, por exemplo, aqui em São Paulo, oferecia programas que os jovens trabalhavam menos tempo, né? Tinha uma série de incentivos para estudar. Hoje não, hoje a política é pura exploração, né? É uma política de contratação, tanto no caso dos jovens aprendizes como dos voluntários, né? É para superexplorar. Né? As pessoas estão passando fome, estão passando dificuldade, o pessoal quer contratar aí pais e mães de família, né, como o criminoso do Dória, para ganhar R$ 400 por mês, né, para trabalhar fazendo faxina nas escolas, cuidando, quer dizer, coisa que tem necessidade de contratação. O governo deveria abrir concurso público e dar emprego aí para dezenas de milhares de pessoas, e nem diante da pandemia, da necessidade, né, das escolas de verem supridas suas vagas, isso aí acontece. É uma situação que acontece em praticamente todos os estados do país e que o governo Bolsonaro, né, com o apoio de toda a direita, do PSDB, do MDB, de todos os partidos, está aprovando para procurar legitimar essa situação criminosa. Bom, falar em crime e em situação de sofrimento, a inflação disparou em julho, né, e alcançou a maior alta desde 2002. Nós estamos falando em nada mais, nada menos do que 20 anos. Contando com 2002, né, nós teremos aí 20 anos a maior taxa de inflação para um único mês. Né? Vocês vão ver aí na telinha, os índices de julho foram aí, indicaram não só uma situação, vocês estão vendo aí, 0,96, quase 1% no mês, né? É uma situação super elevada da inflação em um único mês, e esse índice de julho está apontando simplesmente para uma alta da inflação ao longo dos últimos 12 meses, da ordem de 8,99%, ou seja, 9%. Isso em termos de IPCA, né, que mostra a inflação considerando aí toda a fórmula oficial do governo, até 30 salários mínimos, né, para renda, quer dizer, é uma situação muito desigual, porque a gente sabe que o trabalhador cujos vencimentos, o salário aí é para comer praticamente na situação atual, está sofrendo muito mais do que isso. A inflação tem sido muito maior do que esses 9%. Né? Quem vai ao supermercado aí, né, para tentar fazer as compras está vendo aí os preços totalmente absurdos. Né? Eu contei aqui num programa
não é só no supermercado, na feira, no açougue nem se fala, né? O açougue virou uma espécie de boutique de luxo, né? Que não dá para ser frequentada aí pela população trabalhadora, porque o salário, né, mal está dando para comer ovo, né? Às vezes um franguinho, né? Olhe lá uma carne de porco, carne de boi é tipo assim, só presente de aniversário, né? Mas eu comentava aqui que, infelizmente, não é só a feira livre, né, se valendo aí a pretexto da geada dos últimos dias, os preços tiveram uma disparada, mas tem se mantido elevado há muito tempo, né? Eu comentava aqui no programa desses dias que fui na feira e vi lá quiabo a R$ 2. Falei, nossa, vou levar quiabo para casa. E quando me aproximei, estava escrito embaixo, 100 gramas, porque o quilo do quiabo estava R$ 20. Quiabo, R$ 2, só 100 gramas. Né? Parece aqueles truques de comida self-service, que o cara coloca aquela placa enorme na rua, né? R$ 6,50 comida. Aí você vai olhar, R$ 6,50, 100 gramas. Ou seja, R$ 65 o quilo. Né? Isso está acontecendo também na Feira Livre, né? Uma situação insustentável em que o salário da imensa maioria da população já não dá sequer para comer. Né? Isso aí impulsiona, obviamente, a situação de revolta em todo o país, a situação de crise, né? E por isso daí a crise política. Né? Resultado, a Angelina Dias aqui, nossa companheira de Campinas, dizendo que foi no mercado e ficou mais revoltada do que ela já é. Né? O Daniel Oliveira destacando que churrasco, então, nossa senhora, só para o genocida. Não pode falar que é genocida, né, o Bolsonaro. Crime. Bom, está aí, situação insustentável, né? Por isso é preciso, obviamente, sair às ruas, é preciso se mobilizar. Nós vamos falar disso, vamos falar da mobilização ainda no programa de hoje, do dia 18. Bom, mas eu queria destacar aqui um fato da maior importância acontecido ontem na Câmara dos Deputados, né? Parte das medidas profundamente antidemocráticas que vêm sendo aprovadas. Né? Para aprovar essa medida não teve tanque de guerra, não teve nada, mas elas são parte, né, de um regime ditatorial que está se impondo no país. E as medidas foram aprovadas com apoio de setores da esquerda. Né? Queria chamar a atenção de todos para isso daí. É o seguinte, foi aprovado ontem em comissão da Câmara dos Deputados a instituição do voto distrital. Né? Comissão especial que analisa aí uma emenda à Constituição que prevê a criação do modelo chamado de distritão, né? Como um novo modelo eleitoral a partir já do ano que vem, ao mesmo tempo que prevê a volta das coligações nas eleições. Bom, só para a gente entender, né? Nesse momento, o modelo que vigora no país é o modelo proporcional na eleição para deputados. E deixa essa imagem aí, produção, porque eu vou explicar que ela tem importância. Né? Essa imagem ela é importante porque ela mostra, antes de seguir na explicação, essa imagem mostra a deputada Perpétua Gomes, do PCdoB, que votou a favor dessa proposta que eu vou explicar agora. Né? A proposta prevê o seguinte, que ao invés do sistema proporcional que nós temos hoje, que não é bem proporcional, é um sistema proporcional fajuto, né? Por exemplo, se um partido tem 3% dos votos nas eleições, deveria ter direito no Congresso Nacional a 15 deputados, ou um pouquinho mais, né, correspondente a 3% de 533. Daria 16 deputados, arredondando. Né? No entanto, não é isso que acontece, porque o partido, para conseguir eleger algum deputado, precisa ter um índice aí elevado num único estado, o que é um critério cada vez mais difícil em eleições controladas, aí, dominadas pelo poder econômico. Né? Essa é uma situação muito difícil. Bom, não é só os pequenos partidos que se veem afetados por essa situação. O PT, por exemplo, que é um partido que em vários momentos aí chegou a conquistar 15, 20% dos votos
para as câmaras de deputados, 30%, quase 30%, nunca teve o percentual de deputados correspondente ao percentual de votos que tem nas eleições, né? A burguesia armou uma série de esquemas. Um dos esquemas, por exemplo, é que um voto, por exemplo, de um eleitor de um estado mais pobre, dominado pelos setores da oligarquia, tem mais peso no Congresso do que São Paulo, né? Por exemplo, você tem estados aí que tem, como o Acre, Roraima, que tem 8 deputados, e São Paulo não tem um número correspondente de deputados. No Brasil não vigora, né, o preceito que seria vigente da democracia, que é o seguinte: cada homem deve valer um voto. Não. No Brasil, por exemplo, o voto de um acreano vale 10 vezes mais do que o voto de um paulista, né? Ou de um pernambucano, de um paraibano, ou de um roraimense, e assim por diante. Não quer dizer que isso fortaleça o povo dessa região. Pelo contrário, infelizmente não, né? Mas é usado em favor dos partidos de direita que dominam essa região. Bom, esse outro elemento que está aí na tela é Júlio Delgado, deputado do PSB, né? Partido que tem nome de socialista, né, na sigla, assim como o PCdoB tem nome de comunista, mas que votou junto com o PSDB, né? Vou dizer mais alguns partidos só para a gente saber quem votou a favor do Distritão. O PP é o partido do Lira, do Centrão, do ministro Ciro Nogueira, né? O PSL é o partido que elegeu o Bolsonaro. Quem votou, inclusive, em nome desse partido, já que era uma comissão, foram a Bia Kicis, né, deputada direitista, e o Príncipe, né, o pseudo-príncipe Luiz de Orleans e Bragança, do PSL, votaram a favor, né, junto com o PCdoB e o PSB. Votaram a favor também o DEM, né, votou a favor. Se você olhar quem votou, você já vê que a proposta é uma proposta direitista e reacionária. O Republicanos, né, muita gente falou que na eleição, vocês lembram na eleição, que o pessoal falava que tinha que fazer frente contra esse partido de direita, né, o Republicano. Agora eles se juntaram lá no Congresso Nacional para votar a instituição do Distritão, né? O PTB, né, dos marginais aí comandados pelo Roberto Jefferson, o Podemos, né, da Renata, representado pela Renata Abreu. Bom, todos esses partidos, o PSC, né, todo partido de direita, votou aí, junto com o PCdoB e o PSDB, a favor da instituição do Distritão. No Distritão vai ser o seguinte: o país seria... Hoje o país já tem um sistema que é um sistema de distritos. Por quê? Porque os votos não se contam universalmente em todo o partido, né? Os votos são contados por estados, que já são, no caso, aí 27 distritos e mais do distrito, junto com o Distrito Federal, né? Eles vão dividir agora cada um desses estados em distritos menores e seriam eleitos deputados mais votados, né? Isso aí acabaria com a proporcionalidade, né? Num primeiro momento, eles fariam isso de maneira mista, né? Uma parte dos deputados seriam eleitos por esse sistema, até que, finalmente, todos os deputados seriam eleitos. É uma política criminosa, né? Para a gente ter uma ideia, em alguns países que adotam esse sistema, o caso do Reino Unido, né? Partidos que têm aí 5% dos votos ficam de fora da Câmara dos Deputados. Por exemplo, com esse sistema, partidos como o PSOL e o PCdoB não conseguiriam eleger nenhum deputado, a não ser que tivessem aí uma mãozinha da burguesia, né, que deixasse reservado para eles algum distrito. Pode ser aí que, por exemplo, o PCdoB está voltando nessa política, né, pensando aí, porque no pacote está incluído aí a volta da coligação, né, para eleger uma parte de deputados em chapas. E o PCdoB está namorando aí com setores da direita, né? Tem a discussão aí, inclusive, de fusão, de formação de federação partidária. Quer dizer, o pessoal está brincando com fogo, né? E pode se queimar, né? Quer dizer, ao invés de levar uma luta de denunciar a política da direita, se junta à política da direita, vota a favor, né?
Isso fica claro, inclusive, quando partidos que não são partidos democráticos nem nada, mas temerosos da situação, né, que está querendo se criar com partidos que são claramente apoiados aí, pelo grande capital, pelos banqueiros, o caso do PSDB, do DEM, o PP, né, que está contando aí com o esquema do Centrão no governo federal. Bom, até mesmo partidos burgueses, né, que não estão fechados nesse momento com esse esquema, o caso do MDB, o PDT, o PSD votaram contra, né, votaram junto com o PT, junto com o PSOL, né, votaram contra essa proposta, né? E o PCdoB e o PSB apoiando essa proposta antidemocrática, mostrando aí que o pessoal está em uma política de seguir junto com a política de frente ampla, né? Depois a gente fala que o pessoal está de mão atadas com o Dória, com a terceira via. O pessoal fala que o PCO está caluniando, está mentindo, né? Mas está aí o PCdoB votando a favor do distritão, né? Então é importante, mostra aí que o pessoal está perdendo a cabeça, né? Inclusive até porque eles mesmos vão ser vítimas dessa situação, né? Uma política que não vai favorecer absolutamente nada à esquerda. Bom, seguindo em frente na nossa pauta, destacar agora o acontecimento que tomou conta do noticiário do dia de hoje, que foi aí a presença dos tanques nas ruas de Brasília, né? Logo pela manhã, justamente no dia em que estava prevista aí a votação que está acontecendo agora na Câmara dos Deputados, sobre o voto impresso, né? O ministro da Defesa e da Marinha disseram que era uma coincidência, né? Como a gente não acredita em coincidência, estava lá o Bolsonaro e alguns ministros militares, né? Para receber aí, para assistir a um desfile de tanques, né, da Marinha que estavam rumando para o estado de Goiás, onde vão realizar exercícios militares, né? A situação houve aí, bom, primeiro duas coisas, né? Queríamos destacar que, obviamente, que a demonstração aí, muita gente mostrou aí como sendo uma demonstração de força do Bolsonaro, de ameaça, né? Na realidade, se era para fazer isso daí, ficou claro que era mais um arrobo, né? Uma ameaça muito... Primeiro que o próprio resultado, a Câmara está começando a votar nesse momento a PEC do voto impresso, e agora há pouco eu vi as declarações do próprio líder do governo na Câmara dos Deputados, de que a expectativa é de derrota, né? De que o governo espera perder por pouco, mas o governo seria derrotado na votação, né? E nós já dissemos que, nesse caso aqui, o Bolsonaro não tá numa ofensiva. Na realidade, ele está preocupado porque ele mesmo se sente ameaçado, né, pela situação de ser vítima do atual sistema eleitoral brasileiro, que longe, muito longe de ser democrático, né, é um regime totalmente controlado pela direita tradicional, né, pela direita que gostaria de se livrar do Bolsonaro, que teve que aguentar o Bolsonaro como uma solução improvisada em 2018, né, que está pressionando o Bolsonaro aí. Lógico que o Bolsonaro faz com gosto, né, mas essa direita pressiona o Bolsonaro a adotar todo tipo de medida contra a população, né? É bom lembrar que Bolsonaro tem muito pouco voto no Congresso Nacional dele mesmo, né? Partido, nesse momento, nem partido ele tem, né? Ele está sem partido, está procurando um partido aí para ser candidato nas eleições e encontrou dificuldades aí em várias legendas, até legendas pequenas. Teve crise aí no Patriota, né? Bom, vocês estão vendo aí, vocês viram as imagens, vocês estão vendo aí uma inteligente ativista bolsonarista, né? Parece que ela não sabe ler, então ela estava mostrando de cabeça para baixo o cartaz para sair na fotografia e divulgar aí no país inteiro, né, a favor do voto. Bom, mas a gente queria destacar que, nesse caso, né, se a política do Bolsonaro é ruim, a política do restante da direita é pior ainda. Deixa essa imagem aí que nós já vamos falar dessa cena aí.
introdução, porque é importante. Ela retrata um dos momentos da manifestação, que a gente vai falar daqui a pouquinho, que é a prisão do companheiro Fabiano, trompetista, né? Famoso por se apresentar aí nos protestos do Lula. Mas vou separar daqui a pouquinho, a gente fala desse tema. Então, eu só queria fechar dizendo o seguinte, que o Bolsonaro fez lá um arremedo de protesto, né? Se era uma ameaça, a ameaça gerou crise e até divisão no interior do próprio governo. Vários ministros não compareceram, setores do Exército disseram que era melhor não fazer isso daí, né? E por quê? Porque há uma briga, uma queda de braço, na qual a posição que o Bolsonaro defende, queria deixar claro que ele não é consequente na defesa dessa posição, mas é a posição menos antidemocrática do que aquela que é defendida pelo restante da direita, inclusive com apoio dos setores da esquerda, que é a manutenção do sistema atual, né? Nós já dissemos aqui que o pessoal está erguendo altares e acendendo vela para quem não merece nenhuma credibilidade, como é o caso do judiciário brasileiro, né? O judiciário aí presidido TSE, Tribunal Superior Eleitoral, presidido pelo Barroso, que foi o ministro que não só votou tudo a favor do golpe, tudo contra o Lula, como ele pessoalmente foi quem relatou o processo de cassação da candidatura do Lula, né, em 2018. Quer dizer, criminoso de mão cheia, né? O Bolsonaro falou de fraude na eleição. Se teve fraude, e provavelmente, né, muito provavelmente teve fraude, foi para favorecer o próprio Bolsonaro, né? A maior de todas as fraudes, essa com certeza existiu, foi justamente a cassação do candidato que ia ganhar as eleições sem nenhum crime, violando a Constituição, né? E não só cassaram a candidatura dele, como deixaram preso lá nas masmorras de Curitiba por 580 dias. Então, obviamente que, defender que esses criminosos, né, que esses fraudadores profissionais, né, comandem as eleições sem nenhum controle popular, sem nenhuma medida de auditagem, de conferência, é política da direita, né? Não é à toa que a gente vê aí o Barroso, o Fux, o Dória, né, toda a direita interessados aí em manutenção desse atual esquema, desse atual regime, né, fazendo campanha junto com a esquerda de que a urna eletrônica ela é indevasável, né? A gente já explicou aqui que até o Pentágono, né, o maior complexo militar do país mais poderoso do mundo, já teve seus computadores invadidos, hackeados. Mas, segundo, né, os contadores de lorota da direita e de setores da esquerda brasileira, a urna eletrônica brasileira seria a única máquina eletrônica do mundo indevassável, inviolável, né? Como foi comentado aqui por um amigo nosso num programa anterior, mais indevassável do que a Virgem Maria, segundo acreditam alguns católicos, né? Totalmente absurdo, né? Uma crença que não tem nenhum fundamento, que não tem nenhuma base, que, obviamente, é parte... Porque, veja só, se a direita não tivesse interesse em manter o esquema atual, que lhe concedesse facilidades, por que não permitir alguma forma de conferência, né? Por que não ter, pelo menos junto com o voto eletrônico, que aceleraria a votação, o voto impresso auditável para a conferência, né? Nós defendemos que o voto seja totalmente impresso, como acontece em 99,9% do mundo, inclusive nos países mais desenvolvidos, avançados, em que ninguém confia nessa porcaria da urna eletrônica, né? Totalmente defasável, controlado no país por empresas capitalistas que prestam o serviço, inclusive empresas estrangeiras, uma ameaça, né, inclusive à soberania nacional. Então, obviamente, o Bolsonaro não é consequente com essa política, faz aí uma jogada, né, para os seus apoiadores, e a direita, né, segue aí impondo os seus interesses, a direita tradicional, que está preparando aí toda a operação em torno da terceira via. Bom, vamos destacar aqui a questão da prisão do companheiro Fabiano, né?
ele que aparece aí sendo preso, entrou na frente dos tanques aí para protestar, né, contra o acontecido, né? Um ato totalmente ditatorial, quebraram, inclusive, o trompete do companheiro, né? Ele que se transformou em uma pessoa conhecida nas manifestações durante a campanha pela liberdade do ex-presidente Lula, né? Tem imagem dele aí participando aí desses protestos, dessas manifestações. Bom, nós queríamos expressar aqui nossa solidariedade e, obviamente, um negócio totalmente ditatorial, porque era só te ir lá, no, digamos assim, primeiro direito dele de protestar, né? Os militares podem fazer lá, ocupar as vias da esplanada para mostrar poderio num verdadeiro protesto, um ato político, né? Uma tentativa de demonstração de força, né? Se bem que meio esfumaçada, né? do governo Bolsonaro. No entanto, né? Um ativista, uma pessoa, um trabalhador, não pode fazer isso daí, mostra o caráter ditatorial do regime político nesse momento no país, né? Evidencia aí toda essa situação. Então, primeiro, a nossa denúncia, né? O nosso protesto diante dessa situação, nossa solidariedade ao companheiro Fabiano, que é militante ativo aí da luta pelo Fora Bolsonaro, né? Das mobilizações dos comitês de luta lá de Brasília, participa ativamente conosco em Brasília, esteve conosco em várias mobilizações pela liberdade do ex-presidente Lula, né? Tanto em Brasília como em Curitiba, em todo o país, né? Vocês viram aí a imagem, o solzinho lá da mobilização lá em Brasília. Tá faltando só a imagem aqui do nosso companheiro Fabiano para a gente mostrar. Tá ele aí, ó, ele tocando em frente à Polícia Federal em Brasília, né? E eu não sei se a gente tem aí um card justamente protestando contra a prisão do companheiro, o companheiro Fabiano trompetista, né? Bom, como aconteceu aí no caso do Pilha, né? Mais um ato para tentar intimidar o ativismo. Tem imagem aí, a produção acho que tem uma imagem aí, vai soltar para a gente. Tem um vídeo. Vamos lá, pode mandar. Viram aí? Foi o momento da prisão do companheiro, né? Exigimos aí a liberdade e nenhum processo contra o companheiro Fabiano, trompetista, né? E que ele possa estar conosco aí brevemente. E isso aí mostra a necessidade, né, de uma mobilização ampla, né? Porque nesse país não há direito de protesto. Nós estamos vivendo aí sob os auspícios de uma verdadeira ditadura, né, contra o povo brasileiro, né, e o caminho é a mobilização coletiva, né, de milhares. Por isso, dia 18, nós temos que sair às ruas pesadamente, né, pelo Fora Bolsonaro, para derrubar todo esse regime golpista, né, que transformou o país aí numa ditadura. Bom, saudar aí a presença de muita gente aqui no nosso chat do nosso programa, pedindo a vocês que mandem aí as suas mensagens, o seu superchat. Nós precisamos muito da sua colaboração, né, da sua ajuda para sustentar a mobilização em defesa das reivindicações dos trabalhadores. Vou pedir aí para a produção, se achar, já manda aí a imagem da nossa rifa, né, para a gente. É momento agora da gente pedir dinheiro. Então, você pode contribuir mandando superchat, o seu super stick, a sua contribuição instantânea aqui no chat do nosso canal.
e você pode contribuir também, né, apoiando a mobilização dos comitês de luta, que estão aí a pleno vapor nas ruas, panfletando, colando cartazes, né, em todo o país, aí, o cartaz do dia 18, e para sustentar essa empreitada, produção de materiais, de faixas, cartazes, adesivos, nós precisamos da sua colaboração. Então, adquira aí a rifa, mande aí o seu Pix, está aí o número indicado na tela, né? Você manda o Pix e você fotografa aí o seu depósito, a sua transferência, e a gente manda para vocês. Cada R$30 você ganha 5 números, né, da rifa dos comitês de luta para concorrer aos sorteios aí no último sábado, agora de agosto, pela Loteria Federal. O primeiro prêmio é uma motoca, né? Uma motoca para você sair por aí agitando. Não é para participar da motociada do Bolsonaro, obviamente, né, mas para sair por aí mobilizando a favor do Fora Bolsonaro, né? Então, participe, colabore. O prêmio é só um estímulo aí para fortalecer aí a mobilização, né, em defesa dos direitos dos trabalhadores, a luta também pelas reivindicações populares, como o fim das privatizações, contra a reforma administrativa, pela redução da jornada. E momento de publicidade, a nossa produção já mandou para a gente aí para a telinha, né, também a propaganda da nossa revista Análise Sindical, né, que está circulando, fazendo enorme sucesso em todo o país, né, tem muita gente encomendando. Você manda mensagem, manda aí o seu... se você quiser adquirir a revista, cada exemplar custa R$20. Um exemplar você vai pagar R$10 a mais de taxa de envio. Se você comprar a partir de 3 exemplares, você não paga nada e recebe, né, paga apenas pela revista e recebe 3 exemplares para você ler e também passar aí para os seus amigos. Você tem descontos especiais a partir de 5 exemplares. Você pode entrar em contato aí com a gente em um desses números que está na telinha, né, e fazer aí a sua encomenda para receber a revista Análise Sindical, a revista da Corrente Sindical Nacional Causa Operária. Vamos lá, que nós já estamos nos minutos finais, né, mas a gente ainda tem bastante temas importantes aqui. Bom, o primeiro deles, vamos destacar aqui o Ciro Coca-Cola Gomes, né, em programa da Rede Globo, né, como não poderia deixar de ser, que dá enormes espaços aí, né, para o candidato Abutre, né? Ele participou ontem aí do programa do Bial, né, o Ciro Abutre, né, participando do programa do Bial, e a declaração do Ciro contra o Lula, né, é que o ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, que está disparado aí nas pesquisas de opinião, tem 5 vezes mais intenção de voto ou mais do que o Ciro Gomes. Ele, nas palavras do Ciro, são as seguintes: eu venho de longa data, o Lula também. O Lula comete equívocos estratégicos que têm uma explicação. O lulocentrismo, o egolatrismo absolutamente sem contraste e agora piorado, porque os grandes amigos que ele tinha, que diziam menos Lula, morreram todos. Ele está cercado de bajuladores de 5º nível. O ego do Lula agora não tem reparo, não tem contradição, despirocou geral. Não mudou nenhuma ideia sobre nada. E agora está piorado. E aí concluiu Ciro Gomes: chega, o mal que o Lula já fez ao Brasil é muito maior que o bem que ele fez em algum momento. Bom, mostrando aí a covardia, né? O caráter direitista da candidatura do Ciro, mais uma vez. Ele que gostaria, como está na tela, de que o Lula desistisse da sua candidatura, obviamente, de preferência, apoiasse o próprio Ciro. Teve até gente da canalha imprensa golpista que propôs que o Lula aceitasse ser vice, né? Mostrando o caráter cada vez mais reacionário da candidatura do Ciro Gomes, né? Que está aí a serviço de fortalecer a direita, né? É uma candidatura que aparece claramente, ele que está ontem no programa do Bial, defendendo, fazendo pregação contra o Lula. Não é uma candidatura da direita para vencer as eleições nesse momento.
é uma candidatura, mais uma vez, como foi em 2018, para servir justamente para fazer esse trabalho de sapa, de ataques ao Lula e de tentar tirar algum punhado de votos da esquerda, né? Que foi maior em 2018, quando o Lula não estava presente nas eleições, e que a direita está torcendo para que isso se repita, né? Inviabilizar a candidatura do Lula e botar o Ciro aí para roubar votos da esquerda e permitir a eleição de um candidato da direita. Seja o próprio Bolsonaro, né? Seja um candidato da chamada terceira via, né? Um candidato igualmente ou mais direitista ainda que o Bolsonaro, como é o caso do Dória, uma candidatura reacionária. Está aí o serviço podre, sujo, que o Ciro está aí para cumprir, né? O operário especulador, né, é o nome aqui de um amigo nosso no chat, dizendo o seguinte: sobre o Ciro na Globo, lembremos de Brizola. Se é bom para a Globo, é ruim para o Brasil. Se é ruim para a Globo, é bom para o Brasil. Sabe as palavras do Brizola e lembradas aqui pelo operário especulador. Se é bom para a Globo, é ruim para o Brasil. Agradecer aqui o sticker, a figurinha simpática do companheiro Duarte, contribuindo aqui com a Causa Operária TV, né? E pedindo a você que siga aí o bom exemplo do Duarte, da companheira Lourdes Melo, mande aí a sua contribuição, ajude a sustentar essa imprensa combativa, revolucionária, que é a Causa Operária TV. Bom, na nossa pauta agora, está acontecendo nesse momento, a gente não tem ainda um resultado para analisar, um resultado definitivo, né? Nós vamos fazer isso aí amanhã, com certeza. O plenário da Câmara segue analisando aí o voto distrital, né? Nós já falamos, então, aqui do tema. Queria só destacar, né, a ocorrência, o desfile depois do desfile militar, o presidente da Câmara, o Pacheco, né, que é presidente do Senado, né, disse que ninguém vai intimidar o Congresso. Mas o fato é que o Congresso está lá sob o comando do Lira, né, votando lá, fazendo a votação, e o clima de crise entre os poderes, na realidade, reflete a disputa entre os vários setores da burguesia, né? A votação está mostrando aí uma verdadeira campanha política do Bolsonaro de levantar a devida desconfiança no sistema eleitoral brasileiro, que não merece nenhuma confiança de ninguém que tenha juízo, né? A não ser da direita, que controla o sistema, né? E a direita, por sua vez, defendendo o atual sistema, sobre o qual ela tem controle, né? Logicamente que o controle não é total e absoluto, por conta das próprias contradições da situação, que levam, muitas vezes, a direita a, por exemplo, ter que engolir, ora, um candidato da esquerda que ela não conseguiu impedir a derrota, que provavelmente teria ganho em uma eleição limpa por muito mais, uma margem muito maior do que Lula, por exemplo, ganhou as eleições, ora, para um candidato que não, da extrema-direita, que não era o seu favorito, mas diante da falência, né, dos partidos tradicionais da direita, como o caso do PSDB e da candidatura do Alckmin em 2018. Bom, a votação segue lá na Câmara. Amanhã você pode acompanhar aqui na programação da Causa Operária TV, também no nosso jornal diário, na internet, o causaoperaria.org.br, o Diário Causa Operária. Você acessa e vai ter as imagens. Bom, vamos aqui, antes da gente falar do ato do dia 18, tem um vídeo também importante da CUT para mostrar, destacar aqui na nossa pauta internacional, a China, que registrou aí o maior número de casos de Covid-19 dos últimos 7 meses. Ontem nós tivemos também os Estados Unidos, que bateram recorde, né, e tiveram mais de 100 mil casos em apenas 24 horas, coisa que não acontecia há muito tempo por lá, né? E hoje o destaque foi a China, né, que registrou, no dia de hoje, em relação às últimas 24 horas, o número mais alto de casos
em relação aos últimos 7 meses. O aumento está diretamente vinculado a uma detecção de um foco de contágios ligados aí à preocupação com a variante Delta, né? As autoridades de saúde registraram 143 novos casos de coronavírus e 108 deles foram de infecções locais. Bom, a gente chamou atenção para o número, né, para o fato que é o maior número de casos em 7 meses, mas olha a quantidade, 143. Né? No Brasil, o pessoal comemora que a gente tem todo dia só 30 mil, 34 mil hoje. Né? Esse número de casos de infecções na China é quase 10 vezes menor que o número de mortos no Brasil nas últimas 24 horas. É bom lembrar que, diante dos novos casos, a China, por exemplo, nos últimos dias, fez coisas como testar, no final de semana, 5 milhões de pessoas. Né? Aqui não tem teste, vacina, nem se fala. Né? Eles vêm ampliando aí a vacinação, mas de qualquer maneira, o número de casos é um alarme. Né? Situação pior, obviamente, em países como os Estados Unidos, que ontem bateram recordes. Né? Nós destacamos aqui o fato que a Organização Mundial de Saúde fez campanha aí a favor de uma chamada moratória da vacina, que os países ricos deixassem de lado o plano de aplicar uma terceira dose e garantisse aí vacinas para o restante do mundo. Tem país que não chegou nem à marca de 1% de vacinados. Né? Mas, obviamente, que isso aí está longe de ser realidade, de ser uma possibilidade real, né, num mundo dominado aí pelo capitalismo, né, cujo objetivo é garantir o lucro dos grandes monopólios, nesse caso em particular, o lucro, né, dos grandes monopólios da indústria farmacêutica. Né? Os monopólios da indústria eles não produzem vacina para salvar a vida. O objetivo único e exclusivo da vacina para eles, né, é lucrar. Né? Se tiver lucro, tudo bem. Se não tiver lucro, que morra. Né? Deixe morrer os africanos, deixe morrer uma parte enorme da população latino-americana que não tem dinheiro para comprar vacina. Né? E se sobrar depois, eles vão vender para esses países quando também tiverem garantido aí seus lucros e quando eles puderem se endividar até o pescoço para pagarem. Né? Porque a única coisa que interessa é isso. Por isso é preciso quebrar o monopólio, né, das vacinas, acabar com as patentes, né, quebrar as patentes e fabricar a vacina em todos os lugares. Bom, nosso segundo destaque na pauta internacional, importantes setores do movimento de luta dos trabalhadores denunciaram na Bolívia a tentativa de golpe. Né? Vocês estão vendo aí, tem imagem de uma coletiva de imprensa, né, feita aí por movimentos sociais da Bolívia, né, na qual estava presente aí o ex-presidente Evo Morales, né, que tem enorme popularidade, é líder aí do seu partido, do MAS, partido que dirige as principais organizações populares. Nós vamos ver aí, tem um videozinho, né, em que o secretário-geral da Confederação Mineira, né, o sindicato mais importante de operário da Bolívia, denuncia a ameaça golpista novamente. Pode soltar, produção. Defender al gobierno electo democráticamente de nuestro presidente constitucional, Luis Alberto Arce Catacora, y vicepresidente Gilata, David Chocoanca Céspedes. 5. Por todo lo expuesto, los trabajadores y nuestras organizaciones sociales del pueblo boliviano, nos declaramos en estado de emergencia y estaremos vigilantes ante cualquier intento de desestabilización que se pretenda realizar en el país. Decimos a los fachos golpistas que pretenden y dicen que tienen receta para derrocar gobiernos, decimos desde aquí, las organizaciones sociales no lo vamos a permitir. Hoy estamos más que nunca unidas para poder defender la democracia que hemos recuperado después del golpe de Estado.
defender al gobierno electo democraticamente de nuestro Bom, vocês presidente viram aí o Gonzalo Luis Quispe, Alberto Arce que é o Catacora y dirigente da vicepresidente Federação Quilata, Mineira, David ao lado do Chocoanca Evo Céspedes. Morales, acompanhado de outras lideranças populares, indígenas, de setores explorados bolivianos, fazendo uma importante denúncia sobre a ameaça de nova tentativa de golpe na Bolívia, né? Fizeram uma coletiva de imprensa conjunta, né? E a Flora Aguilar, que vocês viram ali falando também, ela que é da Confederação de Mulheres Camponesas, né? Dizendo que mandou o recado. Dizemos aos golpistas que eles têm, e eles dizem que eles têm receitas para derrubar governos. Dizemos aqui, as organizações sociais não vão permitir. Né? Um chamado à mobilização importante, uma tomada de consciência diante da ameaça golpista que segue vigente na Bolívia, né? Porque a direita não tem nenhum resultado que ela aceite que não seja, né, impor aí um regime de ditadura, um regime de massacre a serviço do imperialismo nos países da América Latina. Bom, caminhando para o nosso final do programa, antes da gente falar do dia 18, destacar aqui que no Afeganistão o Talibã, né, se aproxima cada vez mais de dominar a maioria do país. As forças talibãs já dominaram várias cidades importantes, né? E eles começam a se aproximar da maior cidade do norte do país, Mazar-e-Sharif, né? Eles avançam aí contra essa cidade, que é uma cidade histórica, né? E é pilar de controle do governo na região, né? Bom, agora, veja que interessante, no meio disso daí surgem denúncias na imprensa internacional, imprensa imperialista, de violação dos direitos humanos. Porque até agora estava lá os Estados Unidos, a tropa norte-americana, né? Eles destruíram o país, massacraram o povo, mas aí não tinha denúncia de violação dos direitos humanos. Agora, contra o Talibã, né, vão começar a chover as denúncias de violação de direitos humanos, das mulheres e tudo mais, né, mostrando aí o caráter, obviamente, da fraude, né? Bom, é uma demonstração também de crise do imperialismo, de fraqueza, né, do enfraquecimento do imperialismo naquela região do planeta, né, e em todo o mundo, né, e a necessidade de ir à luta contra o imperialismo. Bom, último ponto da nossa pauta, então. Vamos falar do dia 18, né? Queria chamar a atenção, né, que, mais uma vez, da importância dessa mobilização. Nós temos um vídeo aí para mostrar, um vídeo que logo na sequência, nós vamos mostrar aí um vídeo que a CUT está usando para mostrar o dia 18. Né? Vocês estão vendo aí o card, né, nosso chamado. Tem nós temos aí, vocês estão vendo a imagem aí do SINDICEP, do Sindicato dos Servidores Públicos aqui de São Paulo, chamando a mobilização. O SINDICEP está chamando a paralisação. A POESP, em São Paulo, também o maior sindicato do país, dos trabalhadores da educação, chamando aí, junto com todo o funcionalismo, a CUT de São Paulo, um dia de paralisação. É preciso ocupar as ruas. Né? Dia 18, sair às ruas, parar o funcionalismo público. Os Correios anunciaram ontem também, a Federação Nacional dos Correios, que vão convocar a paralisação no dia 18, entrar em greve contra as privatizações. Né? É preciso uma grande mobilização, está aí o card da POESP. É preciso transformar esse dia no ponto de partida para uma luta geral, né? Realizar atos, né? Está aí o chamado dos comitês de luta de Brasília, sair às ruas, à esplanada dos ministérios, contra a reforma administrativa, contra a privatização dos Correios, e é óbvio, por fora Bolsonaro, né, e todos os golpistas. Bom, e aí nós temos aí um vídeo de convocação da Central Única dos Trabalhadores. A gente queria, daqui a pouquinho, nós vamos disponibilizar para vocês. Né? Os comitês de luta seguem fazendo aí panfletagens em todo o país, né, convocando aí, estão vendo aí o card da Confederação do Sindicato dos Servidores Federais, né, dizendo que faltam 9 dias para a greve nacional do serviço público. Né? Então é importante a mobilização, já que o governo... Bom,
além da luta geral pelo Fora Bolsonaro, é preciso aí superar a sabotagem, né, de setores da esquerda que estão, mesmo com a decisão do movimento nacional, deixaram de lado a convocação do dia 18, né, dizendo que ato é só no dia 7. Não, o ato é agora, é o ato central, um ato fundamental, porque tem o chamado aos trabalhadores aí a ter uma participação efetiva, os seus sindicatos. Bom, e nós vamos ver agora o vídeo, né, o vídeo da Central Única dos Trabalhadores, e com ele nós vamos encerrar nosso programa. Né? A importância aí é um vídeo oficial da Central Única dos Trabalhadores, tem aí a fala do presidente da CUT, e nós fazemos um chamado todo mundo a reforçar a mobilização pelo dia 18, né? É hora dos setores mais organizados da classe operária, tendo à frente o funcionalismo público, os trabalhadores dos Correios, petroleiros, da Eletrobras, dos bancários, saírem às ruas contra a privatização, contra a destruição de serviços públicos, fora Bolsonaro e todos os golpistas. Fiquem com o vídeo, que o resumo do dia volta amanhã, a partir das 20h30. Um abraço aí para todos vocês que acompanharam o nosso programa, para a nossa eficiente produção. Agradecer, antes da gente sair aqui, sou eu e a Natália Araújo. Obrigado aí pelos superchats, né, pela contribuição para sustentar aqui o nosso canal. E fiquem aí com o vídeo e vamos divulgar todas as ruas dia 18. Vai lá! Meu nome é Margarida, eu tenho 53 anos, tenho 3 filhos. Valeu. Eu sou funcionária pública da área de saúde e eu tenho muito orgulho disso. Eu sou funcionária pública há 29 anos e eu faço tudo que eu puder para ajudar as pessoas da melhor forma, no momento que elas mais precisam. Quando a gente se compromete a ser um funcionário público, é uma escolha de vida. A gente tem que estudar muito, prestar concurso, ralar, não é fácil. Infelizmente, com essa pandemia, a gente perdeu muitas vidas. Mas se não fosse o SUS, se não fosse o funcionário público, muito mais vidas seriam sido perdidas. Eu acho que muita coisa precisa melhorar, não estou dizendo que é tudo perfeito. Mas não é essa reforma administrativa que vai fazer isso. Essa reforma administrativa vai colocar o funcionário na mão dos políticos, sem segurança nenhuma. O serviço da saúde vai piorar muito e a gente trabalha com vidas. Isso não vai ser bom para ninguém, nem para o funcionário, nem para a população. Companheiros e companheiras, o momento é muito grave. Hoje, 1/3 da população brasileira ou está desempregada ou está no desalento. Bolsonaro, nesse momento, ataca os direitos da classe trabalhadora. Ele recria o Ministério do Trabalho, não para dialogar com o movimento sindical ou para reparar direitos que foram retirados nos últimos anos. Muito ao contrário, ele quer trazer de volta a carteira verde e amarela, que é a carteira de trabalho sem direito nenhum. E trabalho sem direito tem nome, é escravidão. Bolsonaro ataca também os direitos dos servidores públicos. A PEC 32 nada mais é do que criar as condições para a contratação de forma precária no serviço público, com jornada parcial de trabalho e até com salário inferior ao salário mínimo. Bolsonaro ameaça entregar o patrimônio do povo brasileiro. Ele quer vender o sistema elétrico, ele quer vender a Petrobras, ele quer vender os Correios, o Banco do Brasil, a Caixa Econômica, que são instrumentos de desenvolvimento do nosso país. Por isso, toda a classe trabalhadora, em especial os servidores públicos, estão chamando uma grande mobilização para o dia 18. Dia 18 é dia de luta, é dia de paralisação, é dia de protesto. Então eu estou convocando aqui todos os segmentos da classe trabalhadora para que no dia 18 pare e proteste.